Olá, eu sou Kátia Martins e você está no Como Fazer. Como Fazer é um quadro do Prof. Formação, criado para que nós pudéssemos conversar sobre possibilidades de sala de aula. Seja bem-vindo! No Como Fazer dessa semana nós vamos conversar sobre o podcast na sala de aula. Para quem não sabe, podcast é uma ferramenta tecnológica criada muito recentemente na internet, que nos permite gravar, editar e divulgar arquivos de áudio. Assim como os rádios nos séculos anteriores valeram-se como uma ferramenta para que as pessoas tivessem acesso a notícias, entretenimento, entrevistas, música, podcast surge para essa geração nova, essa geração da internet, como uma grande ferramenta possível de se trabalhar linguagens tecnológicas e essencialmente possível de transitar nos aparelhos que estão à disposição dessa nova geração. Então vamos lá. Para o podcast da nossa sala de aula, eu venho propor para você 3 gêneros textuais. 3 gêneros textuais que permitiriam os nossos alunos trabalharem com o que há de mais interessante nos dias de hoje, a autonomia. É preciso colocar os nossos alunos na posição de protagonista da investigação, da seleção, da produção, da revisão e da organização do texto, com o qual eles vão aprender melhor a língua, com o qual eles vão poder sistematizar melhor os conhecimentos adquiridos na escola. Então vamos lá, 3 gêneros: notícia, biografia e entrevista. Vamos começar pela notícia. Notícia é um gênero textual altamente divulgado, altamente utilizado na sociedade, de fácil acesso. Nós vamos colocar os nossos alunos numa posição de escrita do texto narrativo que noticia, considerando aqui os 5 elementos essenciais da narrativa. Vamos lembrar os alunos esses 5 elementos, vamos refrescar a memória dos que aprenderam, vamos ensinar para aqueles que ainda estão aprendendo a reconhecer esses 5 elementos que constroem uma notícia e que nos permitem identificar minimamente e reconstruir um cenário de onde se passou essa notícia. Então vamos lá. O que eu vou noticiar? Quem está envolvido nessa notícia? Quando? Onde? Como? E, essencialmente, caso seja possível, por quê? Uma notícia, quando traz o porquê, é uma notícia um pouquinho mais elaborada. Pode ser que não haja o porquê da notícia, mas se houver, o texto é ainda um pouquinho melhor. Então vamos lá, de posse desses 5 elementos da narrativa, o seu aluno consegue construir um parágrafo no qual ele noticia um fato da escola, da sala de aula, da comunidade, do bairro, ou mesmo uma notícia de maior repercussão. Ao escrever um parágrafo, você vai ajudar o seu aluno a mediar essa revisão e ajudá-lo a melhorar a linguagem nesse parágrafo. Feito isso, escrito, revisado e mediado por você, o seu aluno vai então gravar o áudio, transformar esse texto, fazer uma transposição desse texto para a modalidade oral. E então você vai usar as ferramentas possíveis. Uma ferramenta que eu indico para você é o Anchor. Anchor é um aplicativo no qual você pode gravar o áudio, você pode editar com música, trilha sonora, pode fazer uma capa para o seu podcast. E então, a partir do momento que o seu podcast estiver pronto, o aluno pode então publicar isso. Pode usar um aplicativo da internet de divulgação do podcast, ou pode usar um blog, o site da escola. Há muitas possibilidades de tornar esse podcast acessível ao público. E esse é o objetivo da produção de texto na escola, que ela tenha um fim real na sociedade, que ela tenha um interlocutor real para o qual eu planejo, seleciono e cuido da linguagem. O segundo gênero, biografia. Biografia é um texto essencial na escrita das séries iniciais e finais. Biografia ajuda a organizar cronologicamente, a estabelecer melhor coerência, a perceber a coesão entre os fatos. A biografia é um texto que, por tratar da sua essencial informação sincrônica, né? Uma informação organizada de maneira sequenciada, permite ao aluno, então, investigar, selecionar as informações, ver qual traço, qual informação do biografado é relevante para o texto. Ele pode biografar um conhecido, um colega, um professor, um parente, alguém da escola, alguém da comunidade, ou mesmo uma celebridade.
Construir uma biografia é, acima de tudo, um processo de organização e seleção das informações. Então, quando o seu aluno construir esse texto biográfico, quando você ajudá-lo a fazer a revisão, quando essa mediação tornar o texto o melhor possível, o seu aluno então vai gravar, vai ler e gravar uma biografia e vai tornar público, dentre tantas que são possíveis produzir na sala de aula, biografias que possam interessar a escola, que possam interessar ao público em geral. Daí você edita, coloca a trilha sonora, cria uma capa com seus alunos. O terceiro gênero, nessa seleção que eu sugiro hoje, é a entrevista. Entrevista é um texto extremamente interessante porque, acima de todos os aspectos de organização, ele é o texto que prevê essencialmente a interação com o outro na construção do sentido, da produção, durante a produção, não a construção do sentido após a produção. Então, para produzir uma entrevista, lembra-se, é preciso que esse aluno seja orientado a produzir uma introdução que ambiente, que crie um cenário, que apresente o entrevistado, que justifique a relevância dessa entrevista, a saudação naquele momento em que você agradece o entrevistado pelo tempo, pela colaboração. De posse desse material, então, o seu aluno gravado a entrevista, ele pode editar, colocar uma trilha, uma capa e então publicar o trabalho que ele realizou na escola. Olha, quantas coisas a gente conversou aqui, quantas possibilidades. Além de você conseguir trabalhar esse planejamento de maneira interdisciplinar com outros colegas, com outras áreas do conhecimento. Comungar ali na produção do texto, na notícia, na biografia ou na entrevista, outras áreas do conhecimento. Se você gostou dessa ideia, deixa seu like. Espero que você possa realizar essa atividade na sua escola. Se você realizar, envie para nós uma notícia, eu vou adorar saber como foi essa prática na sua sala. E se você tiver qualquer ideia que você gostaria de ver aqui no quadro do Como Fazer, manda pra gente. Sua sugestão vai ser essencial para a continuidade dessa produção, dessa interação. Um grande beijo, espero que o seu podcast seja um sucesso. Te vejo no próximo Como Fazer.